Especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Dirigirá os trabalhos desta cerimônia a vereadora Andréa Dutra Westphal, tia Deia, em função da determinação do presidente da Câmara Municipal do Rio Grande, vereador José Antônio da Silva Repolinho, que já se encontra aqui no plenário. Solicitamos a todos para que, se possível, mantenham seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso. Portanto, vamos à composição da mesa desta sessão especial. Já está compondo a mesa, então, a vereadora Andréa Dutra Westphal, tia Deia. Também para fazer parte da mesa, eu convido a ex-vereadora Maria de Lourdes Lose, titular da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que representa neste ato o Executivo Municipal. Capitão de Fragata Eliane, Comandante Eliane, representando neste ato o Comandante do 5º Distrito Naval. Professora Leila Costa Vale, representando a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande, professora doutora Cleusa Maria Sobral Dias. Irmã Aidete Vicense, representando o bispo diocesano Dom José Mário Strier. Delegada da Polícia Civil, Sandra Mara Guagliaonini, representando o Delegado Regional de Polícia, a 7ª Delegacia Regional, delegado Elione Lopes. E a senhora Iris de Carvalho, diretora de Mulheres do CEPER Sindicato. Como extensão de mesa, convido também a juntar-se aos demais vereadores que estão presentes, a Tenente Gabriela Torales, que representa neste ato o Capitão dos Portos do Estado do Rio Grande do Sul. Convido também a fazer parte, aqui, junto aos vereadores, a senhora Gorete Gutierrez, que representa a Secretaria de Cultura. Também convidamos a professora Nessi Bandeira, secretária adjunta da Secretaria de Município da Educação. A professora Ingrid, que representa, então, né? Professora Ingrid, por gentileza. Convidamos também a senhora Suzane Barros, representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Convidamos também a professora Rosane Gutierrez, coordenadora de Formação Política Sindical do Sinterg. Convidamos ainda o senhor Arseni Machado, que representa o deputado estadual Adilson Troca. E convidamos ainda a professora Andréa Nunes da Rosa, diretora-geral do 6º Núcleo do CEPER Sindicato. Como havíamos falado no início desta cerimônia, está presente aqui o vereador José Antônio da Silva Repolinho, presidente da Câmara Municipal do Rio Grande. Presente a vereadora Denise Marques, professora Denise Marques, que é a proponente desta homenagem. Vereador Paulo Renato Matos Gomes Renatinho, vereador Cláudio Costa,
vereador André Sá Batatinha, vereador Flávio Santos e o vereador Rovan de Castro. Cumprimentamos também as demais professoras, professores, representantes de entidades de classe, sindicatos, movimentos das mulheres presentes aqui em massa. Também agradecemos a presença. Membros da imprensa, senhoras e senhores. Neste momento, passo a leitura do requerimento que deu origem a esta homenagem. Requerimento número 36, protocolado sob o número 155 de 2016, em 4 de janeiro de 2016. Urgência. Os vereadores abaixo assinados requerem, após ouvida a Casa, na forma regimental, a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Rio Grande, 4 de janeiro de 2016. Assinam professora Denise Marques, vereadora do PT, Rovan de Castro, vereador do PT, Cláudio Costa, vereador do PT, e André Batatinha, também vereador do PT. Acusamos o recebimento das seguintes justificativas de ausência: do vereador Tiago Pires Gonçalves Tiaguinho, do vereador Flávio Vigilante, do tenente-coronel Erlon Pacheco da Silva, comandante do 6º GAC, também do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, e também aqui dos representantes das lojas maçônicas do Rio Grande. Neste momento, convido a todos para acompanharem a execução do hino nacional. We
Neste momento, passo a palavra para a vereadora Andréa Dutra Westphal, tia Deia, que presidirá esta sessão especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Obrigado, boa noite a todos, boa noite e saúdo a mesa, uma mesa composta belíssimamente só de mulheres, e agradeço ao vereador, presidente desta casa, vereador Repolim, pela sua sensibilidade frente ao dia e esta sessão especial e ter convidado uma mulher para tomar lugar nesta cadeira, fato que não é muito corriqueiro nesta casa. Então fica aqui o meu agradecimento em nome de todas as mulheres, o reconhecimento da nossa capacidade de exercer essa função também. Hoje estamos aqui por uma sessão especial, primeira sessão especial, não é mais sessão solene, sessão especial de homenagem. E que bom que ficará marcada sendo uma homenagem a nós todas mulheres. E de pronto convido a vereadora proponente, assim como a bancada do PT, que foram os proponentes desta sessão solene, a fazer uso da tribuna e assim nos honrar e dar as suas palavras no tempo que assim achar conveniente. Uma boa noite a todas e todos, né? Gostaria de referendar, né, a todas como um simbolismo para que as mulheres sempre estejam à frente aí do seu tempo, lutando cada vez mais, né, em busca da sua equidade, do seu respeito, né, e do seu protagonismo e autonomia. Queria cumprimentar a vereadora Andréa Dutra Westphal, que preside essa sessão especial, a primeira sessão especial, referendando o Dia Internacional da Mulher, e com ela gostaria de cumprimentar toda essa mesa plural, repleta de mulheres que estão, né, lutando dentro dos seus espaços, né, por esta autonomia, por este protagonismo. E também gostaria de saudar aos homens desta casa, vereador Rovan, né, por fazer parte da nossa bancada e protocolarmos, né, esse requerimento desta sessão especial, vereador Cláudio Costa, vereador Batatinha, da minha bancada, vereador Flávio Santos, da bancada do PSDB, vereador Repolinho, nosso presidente que representa também a bancada do PSDB, e vereador, né, Renatinho, da bancada do PPS. Gostaria de cumprimentar as nossas lideranças femininas, tanto no executivo, nos sindicatos e nas assembleias legislativas. E especialmente gostaria, né, de cumprimentar o coletivo de mulheres da cidade do Rio Grande, que é de forma plural, né, tem se mantido firme na luta por todo esse período, né, na luta pela garantia dos direitos e que não hajam os retrocessos. Deste coletivo de mulheres, que é coletivo plural, formado por mulheres sindicalistas, partidárias, não partidárias, mulheres que estão à frente na luta, é que surgiu esse tema, Meu Corpo, Minhas Regras. E o nosso mandato, através da orientação partidária, só poderia, de forma coletiva, estar aqui, né, conduzindo essa sessão especial sobre esse tema tão importante. Já que foi fruto de discussão do coletivo de mulheres, a questão do empoderamento das mulheres contra o machismo e pelo direito de decidir sobre o nosso corpo, pois somente nós, mulheres, esse corpo nos pertence. Gostaria de referendar que hoje no Congresso Nacional
um Congresso eleito onde representa muitos retrocessos em relação às pautas feministas, existem 81 proposições. Dentre estas, 22 ainda retrocedem com relação aos direitos conquistados por essas mulheres, por essas feministas. Entre eles está a questão da condenação do aborto, a redução da maioridade penal, a revogação do Estatuto de Desarmamento e o conceito de família. Enquanto que a reforma política, que dá autonomia às mulheres por ocupar espaços no parlamento, espaços no executivo, precisou, está guardada na gaveta, e precisou de uma decisão do STF para se tornar uma realidade, não sendo ainda a reforma política que o Brasil precisa. Gostaria também de referendar também o movimento LGBT, representado aqui pela Associação LGBT da cidade do Rio Grande. Gostaria de referendar aqui que diz no cartaz: não vai ter golpe, Dilma fica. E queria aproveitar para dizer que a presidenta, que ocupa um espaço importante como líder do nosso país, ela precisa ser respeitada, porque a misoginia, que é o principal motivo para ataques preconceituosos e de gênero, ele tem que ser exterminado, ele tem que retroceder. Porque os adesivos de forma pornográfica e violenta que sofre a nossa presidenta, pelo simples fato de ser mulher, isso não nos orgulha. Pelo contrário, retrocede a democracia quando não respeita nas urnas o que esta mulher, uma grande lutadora, que participou da ditadura militar, que lutou por um país democrático, está sofrendo até hoje. Pela questão da incitação ao ódio ou pedindo o seu assassinato. Essa questão, com a presidenta Dilma, que eu me referi, é o que tem sofrido várias mulheres com a questão da violência. Dados do jornal de hoje já mostram mais uma mulher no estado do Rio Grande do Sul sendo morta. E isso tem acontecido todos os dias. Todos os dias. Ou ela é morta, ou ela é mutilada, ou ela é estuprada, ou ela é agredida de forma física, com um tapa, ou ela é agredida de forma verbal, e nós precisamos nos apoderar disso, homens e mulheres, para termos uma sociedade que respeite definitivamente a mulher. Uma das grandes lideranças a vencer esta violência tem sido a Lei Maria da Penha. E há quem diga que essa lei não pegou. Se tivesse pego, ela já poderia ter acabado definitivamente com a violência. Porque foi graças a essa lei que muitas mulheres têm coragem de denunciar os seus homens agressores. Aqueles que são fruto dessa sociedade patriarcal, que acha que o homem tem propriedade sobre a mulher. E que se a mulher não quer mais um casamento, não quer mais um relacionamento, ele não aceita e acha que somente através da violência ele pode ser dono, ser proprietário daquela mulher, uma propriedade particular dele enquanto homem. E isso precisa ser revisto. Essa própria Maria da Penha, uma mulher lutadora que sofreu uma agressão, ela está numa cadeira de rodas e ela não mediu esforços junto com o movimento de mulheres, com as feministas de todo o país, para lutar para que esta lei ela existisse através da vontade política de congressista e principalmente de homens como o ex-presidente Lula e como a presidenta Dilma, de sancionar uma lei tão importante para nós mulheres. E nós não podemos retroceder.
Precisamos quebrar os paradigmas, quebrar a cultura machista. Isso tem que mudar. Em 62, um pouquinho de história, a mulher brasileira precisava da autorização do pai e do marido para fazer qualquer coisa, seja trabalhar, estudar, comprar uma casa, abrir uma empresa. Até 34, a mulher e os filhos eram legalmente propriedades do marido. E uma mãe não tinha o direito nem de visitar os filhos, caso o pai não deixasse, por qualquer que fosse o motivo. Foi só em 90, através do ECA, é que houve a igualdade de direitos e deveres entre mãe e pai. Quanto tempo se passou? Mas só se passou porque as mulheres resistiram e lutaram. O Código Penal em 40, o marido que assassinasse a sua própria esposa em caso de traição era, segundo a Constituição, entendido como a defesa da honra. Pasmem, há muito pouco tempo atrás. E essa violência, ela só vai ser terminada quando nós resolvermos, né, sermos, né, humanos e solidários. Humanos e solidários até na forma de nós falarmos, até na forma de nos expressarmos. E temos que ter cuidado, os homens e mulheres, com isso. Quando muitas vezes dizemos algumas frases como a mulher tem que se valorizar. Esse conceito reforça a ideia de que o corpo feminino é um objeto que precisa ser preservado, pode valer menos. Isso é um conceito machista. Ele chorou no filme igual a uma mulherzinha. Isso desrespeita a mulheres, por diminuir a mulher, e desrespeita aos homens, que não possam chorar. É muito mais fácil trabalhar com homem. Por quê? Porque elas não surtam na TPM? Porque elas não fazem fofoca? Não são falsos? Quem disse que toda mulher é assim? Alerta vermelho de preconceito aí. Isso é uma frase preconceituosa e que continuamos a reproduzir. O homem tem que ajudar a mulher nas tarefas domésticas. Não tem que ajudar, ele tem que dividir, ele tem que compartilhar. E essa tarefa é de homens e mulheres, as tarefas de casa. O homem é tudo igual. Fulana foi o pivô da separação do casal. Outra frase preconceituosa. E como essa, várias, né? Várias que têm se usado aí como uma bandeira da gente poder discutir, conscientizar. E uma das bandeiras que as estudantes de Porto Alegre usaram e que foi mídia, na grande mídia, foi a questão do shortinho. O shortinho não é a discussão real, não é se ele pode ser usado, se não pode ser usado. O que se quer discutir é se existe realmente igualdade entre homens e mulheres naquela escola. Se as mulheres são respeitadas ou se pelo fato de serem mulheres, elas não podem usar determinada vestimenta, ou usar um biquíni, ou usar um short, porque isso também pode provocar, como algumas falas masculinas, que estaria aí provocando os homens. Então, na verdade, a vestimenta, ela não serve de motivo para estuprar mulheres, não serve de motivo para diminuí-las, nem serem objetos sexuais. E aí poderia citar frases, dados, índices sobre a violência e a propriedade do homem sobre a mulher como objeto. E precisamos romper com esses paradigmas, romper com tudo isso. E só vamos romper quando nós, coletivamente, pudermos avançar. Avançar em termos de educação, avançar em termos de dar visibilidade a esses assuntos. Seja na escola, precisamos falar sobre gênero dentro da escola. Hoje nós não temos mais a família ideal daquela época, e que não é ideal, né? A família é formada por pessoas que se amam, independente do gênero. E nós precisamos romper com essa questão da violência, da questão da propriedade, porque isso
isso diminui, né, uma sociedade. Isso retrocede a sociedade enquanto sociedade de direitos. E para não me alongar, porque precisamos também, né, fazer o aprofundamento com relação a outros temas, eu poderia dizer outros vários tantos temas aqui, eu gostaria de dedicar essa sessão especial, né, porque não fizemos uma homenagem a todas as mulheres, sejam elas trans, sejam elas negras, sejam elas gordas, magras, altas, baixas, sejam elas sindicalistas, policiais, sejam elas empresárias, sejam elas da forma que for. O fato de serem mulheres e de estarem na luta, com certeza, né, e conquistarem todos os espaços, faz com que elas possam cada vez mais se manterem fortes para vencerem qualquer tipo de retrocesso, até o retrocesso que estamos vendo hoje. Então, nos mantermos na luta é tarefa das mulheres, mas é tarefa de toda a sociedade, se quisermos manter o direito legítimo de sermos humanos e respondermos o avanço nas políticas sociais. Obrigada a todos e todas por estarem aqui neste momento histórico da sessão especial, nesta Câmara Municipal de Vereadores, a Câmara mais antiga do Estado do Rio Grande do Sul. Que tenhamos nos parlamentos, né, este ano que é de eleição, mais mulheres comprometidas cada vez mais com a luta e menos, né, com o retrocesso. Nós queremos cada vez mais, né, espaços que sejam conquistados, né, para podermos garantir os direitos que ainda não conquistamos. Igualdade, precisamos de autonomia, precisamos de protagonismo, seja no mundo do trabalho, seja em todos os espaços que possamos ter. Eu queria agradecer, né, e fazer uma homenagem especial a todas as mulheres. E agradecer também, especialmente, ao coletivo de mulheres da cidade do Rio Grande, que é aquele coletivo que construiu estar hoje a ex-vereadora Maria de Lourdes à frente de uma coordenadoria tão importante para a cidade do Rio Grande, que é a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres. Estejamos todos juntos e unidas para ir para frente com relação e jamais retroceder com relação a nenhum direito que toque às mulheres. Obrigada, senhora presidente. Com 11 anos, fui agarrada por 2 colegas mais velhos na escola. E, ao reclamar, a diretora disse que eu dei motivo. Isso aconteceu com a Mariana, que tem 16 anos, mas poderia ser eu. Eu tinha 8 anos, esperava a minha mãe com as compras. Um cara passou por trás e agarrou a minha bunda e saiu rindo. Morri de vergonha e de medo. Isso aconteceu com a Patrícia, de 14 anos, mas poderia ser eu. Quando comuniquei meu pai a minha sexualidade, ele disse: se tu virar viado, eu mando te matar, desgraça. Na minha família não tem essa gente. Tu vai para bem longe de mim e esquece que tem família. Depois de anos reprimindo minha transexualidade e não aguentando mais viver uma vida que não era minha, decidi assumir minha identidade de gênero e sair de casa. Perdi a família, mas quem realmente perdeu foi ele.
Isso aconteceu com a Micaela, transexual, de 28 anos. Mas poderia ser eu. Meu marido saiu para beber num boteco. Disse que ficaria sem me ver porque eu causava enjoo nele. Quando ele voltou para casa, estava bêbado. Me obrigou a fazer comida e lavar a roupa dele. Eu não fiz nada disso. Na manhã seguinte, acordei e levei um murro na cara. Cheguei a pensar que a culpa de toda a briga era minha, porque eu não tinha feito o papel de mulher, lavar, passar e fazer comida. Isso aconteceu com a Fátima, de 35 anos, mas poderia ser eu. Meu primeiro assédio foi aos 10 anos. Um velho colou em mim e perguntou se eu tinha pelinhos lá. Chutei a canela dele e saí correndo com medo. Isso aconteceu com a Clara, de 21 anos, mas poderia ser eu. Sempre fui uma mulher independente separada do pai do meu filho. Reencontrei e me apaixonei por um conhecido da adolescência e nos relacionamos. Criei milhares de justificativas para perdoar o seu comportamento que, no seu incontrolável ciúme possessivo, frequentemente surtava, me acusando de paquerar e ter caso com vizinhos, parentes, amigos e amigas. Nas raras vezes em que fomos a lugares públicos ou reuniões, surtava dizendo: esses caras não param de olhar para a mulher dos outros. Acusava-me de pagar a vizinha para ficar no meu lugar, cuidando de minha mãe que estava doente, para eu fazer festa. Monitorava o dia inteiro por telefone ou redes sociais. Por fim, já me chamava a atenção na frente de qualquer pessoa e dizia sempre que a culpa era minha. Convivi 3 anos com um parceiro que criava e acreditava em suas histórias machistas e absurdas. Mas estou conseguindo me livrar do seu assédio. Isso aconteceu com a Rosângela, mas poderia ser eu. Tenho 16 anos e desde que meu pai foi embora de casa, quando eu tinha 2, moro apenas com a minha mãe. Por mais incrível e guerreira que essa mulher seja, sempre senti falta de um pai presente. Tanto que aos 6 anos, minha mãe começou a namorar um cara e eu logo pensei que seria como um pai para mim. Pensei errado. Alguns meses depois, ele começou a ficar me encarando e a fazer insinuações estranhas. Mas eu não entendia. Um ano depois, ele começou a bater nela, às vezes em mim, sem motivo real. E enquanto ela trabalhava, comecei a sofrer abusos por parte dele. Era molestada. Mesmo não entendendo o que tudo isso significava, eu senti uma mistura de nojo e medo. Demorei alguns meses para juntar coragem e contar para ela o que ocorria, o que foi a gota d'água para denunciá-lo na delegacia da mulher. Nunca mais o vimos. Mas hoje, quando algum garoto começa a me olhar diferente, logo penso nele e fecho a cara. Acho que nunca vou conseguir namorar alguém. Isso aconteceu com a Nádia, mas poderia ser eu. Sempre fui de transporte escolar com as outras crianças para a escola. Até que aos 15 anos comecei a estudar longe e tive que ir de ônibus coletivo à escola e estranhava os olhares de alguns homens para mim. Até pensava se talvez houvesse algo errado com a minha roupa, mas não estavam sujas e nunca usei roupas consideradas indecentes para a sociedade. Há algumas semanas atrás, quando estava sentada no banco do ônibus e um homem parou ao meu lado e começou a se esfregar em mim. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Sou apenas uma menina de 16 anos indo à escola. Tive vontade de empurrá-lo, gritar, mas apenas tentei me afastar um pouco. Estava presa lá e me sentia tão envergonhada e suja que não consegui reagir. Uma mulher percebeu e comentou com um homem ao lado, e eu fiquei esperançosa que ele fosse me ajudar, mas simplesmente fez um gesto como se fosse normal e virou as costas. A minha sorte é que a mesma mulher comentou algo sobre isso em voz alta e o cara saiu de perto.
Não tive coragem nem de olhar para o rosto do homem. E depois que saí do ônibus, fiquei com a sensação de que o cara poderia ser qualquer um na rua, ou que os homens na rua poderiam ser iguais. Tenho medo. Isso aconteceu com a Adriana, mas poderia ser eu. Ele me ameaçava de morte. Teve um dia que cheguei do serviço e no fundo do meu quintal tinha um terreno e tinha um buraco onde ele ia me enterrar. Várias vezes falou que ia me matar, dar facadas, cortar meu corpo em pedacinhos e enterrar e que ninguém ia me encontrar. Ele cavou uma cova. No dia que vi aquele buraco, vocês não têm noção de como fiquei apavorada. E só estou viva hoje porque eu procurei ajuda. Eu fui na delegacia da mulher e eles me encaminharam para o abrigo. Senão, eu não estava viva hoje. Isso aconteceu com a Ana Cláudia, de 30 anos. Mas poderia ser eu. Fui até a casa do meu ex-namorado contar que estava grávida. Mas, durante a conversa, nos desentendemos e começamos uma briga. Quando ele me deu o primeiro golpe de faca, na hora prometeu que ia me levar ao hospital e cuidar do ferimento. E saímos da casa. Mas, no caminho, ele me levou para um matagal e me matou com mais algumas facadas. Isso aconteceu com a Carla, 22 anos, mas poderia ser eu. Eu acho que merece uma salva de palmas. Essas todas poderiam ser eu. E nesse momento convido para fazer uso da palavra a senhora Maria de Lourdes Louze, coordenadora de políticas públicas para as mulheres. Meu boa noite a todas e a todos. Após essas narrativas, que podem parecer, no primeiro momento, inventadas, eu quero registrar que elas são verdadeiras, elas aconteceram, e por mais que a gente continue lutando nessa cidade há mais de 30 anos, o coletivo de mulheres luta, nós nos deparamos ainda com situações muito próximas e muito semelhantes a estas que foram narradas aqui. Inclusive, a cova foi uma questão recente. O Rio Grande está hoje entre as 10 cidades mais violentas do Estado no que diz respeito à violência contra a mulher. E do início do ano até agora, informado pela delegada Lígia, já 450 e alguns registros lá na DEAN. Sem contar as agressões que não são registradas. Então, nos cabe, enquanto militantes, feministas, um compromisso cada vez maior no sentido de nós fazermos, sim, esse debate frente a frente, da necessidade de subverter esta cultura enraizada de que mulheres pertencem a homens, que existe espaço para mulheres e espaços para homens. A vereadora Andréia falou da importância de estar hoje aqui, ali, dirigindo a sessão. Né? Nós temos 21 vereadores no total, temos 3 mulheres, já tivemos momentos de ter menos. Né? Isso é um reflexo tranquilo e transparente da importância e da necessidade do empoderamento das mulheres. O que tem levado a aumentar esse número de agressões? No meu ponto de vista,
Muito se deve justamente a legislações que se tem, espaços que as mulheres têm hoje para fazer as suas denúncias e se sentirem amparadas. Isso tem levado a um aumento considerável do posicionamento masculino, no sentido de se dar conta, né, de forma indevida, no meu ponto de vista, mas fruto dessa cultura enraizada, de que perde terreno. Não perde terreno, tá? Porque nós estamos aqui, todos e todas, né, para respeitarmos mutuamente, né, nos respeitarmos independente de cor, de geração, que acho bem legal, que está cheio de gente jovem aqui, né? Gorda, magra, baixa, isso tudo já foi dito, mais velha, menos velha. Na verdade, nós precisamos, além de conversar entre nós, né, e nos solidarizar com cada uma que sofre violência como se fosse nós, porque enquanto uma mulher sofrer violência, nós não estamos livres. Esta cidade tem tido uma repercussão altamente negativa. Recentemente, a moça sofreu um abuso inimaginável de uma tentativa de um abortamento. O que pode passar na cabeça de um homem de achar que tem o direito de intervir no corpo daquela mulher para tentar decidir por ela? Nós precisamos que esse debate se dê de forma transparente nas escolas. Nós precisamos reforçar aquilo que já se faz, que a universidade faz no seu grupo de educação, sexualidade e gênero, que conversa nas escolas, que faz mostras, que faz com que alunos e alunas, jovens, pequenos, compreendam o espaço que cada um e cada uma tem nessa sociedade e que não pode ser subtraído. A violência, esta que foi dita nas falas, ela está muito próxima de nós, muito próxima, aqui, nesta cidade. As violências, porque não é só essa que chega lá na delegacia, quando chega já é no extremo. É aquela do dia a dia, é aquela entre colegas. Recentemente, uma juíza, julgando um caso de estupro, perguntou para a mulher vítima se ela não tinha tentado fechar as pernas. Era uma juíza. Precisamos ou não precisamos seguir na nossa caminhada de mudança de paradigma, de construção de humanidade, de humanismo e de respeito ao espaço de cada um e de cada uma. A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, assim como esta sessão e tantas outras caminhadas que fizemos, inclusive nesta casa, os vereadores mais antigos sabem que a gente deixou, né, a Casa Abrigo, quando nem se pensava em ter Lei Maria da Penha, né, é fruto da organização das mulheres dessa cidade. Muitas ainda estão aqui, outras já passaram, né, mas estiveram conosco na luta. E aqui nesta casa é onde a gente deve, sim, fazer o registro, fazer a denúncia e dizer, de forma muito, muito transparente, mas muito solidária, nós não podemos permitir que religiões influenciem na escolha, na caminhada das pessoas. Religião é de foro íntimo. Ela não pode, absolutamente, interferir na criação de leis, né? Então, nós vamos sempre ter que ter presente que o que faz, né, quem legisla, tem que estar imbuído da questão, né, que este é um país laico. E essa laicidade, ela não pode estar só escrita lá na Constituição, ela tem que ser praticada no dia a dia. Então, é isso. Com muito respeito, né, e muito emocionada por estar aqui, né, porque aqui também a gente desempenhou, durante um tempo, um papel fundamental para a construção de políticas públicas, que é o que nós hoje estamos fazendo lá na coordenadoria, que vai fazer um ano agora em abril.
Então, estamos lá, conversando com as pessoas no lugar onde elas moram, conversando com as crianças nas escolas, com pais e com mães, e tendo a compreensão, né, de que a gente, ao dialogar com as mulheres, nos grupos de conversa, a gente faz com que elas compreendam que aquele processo que elas estão passando não é exclusividade delas. Tem muitas outras pessoas, ou muitas outras mulheres, passando pela mesma situação. E a gente só subverte isso se a gente estiver todo mundo muito junto, homens e mulheres, na construção de uma sociedade com menos desigualdade. Obrigada. Obrigado, coordenadora Maria de Lourdes, e como sempre dizem, sempre vereadora. Chamamos também para fazer uso da tribuna e deixar algumas palavras nessa sessão especial a senhora Iris de Carvalho, diretora de Mulheres do CEPER Sindicato. Preciso, acho, né? Então, boa noite, senhoras e senhores. Especialmente quero cumprimentar a presidência da mesa, vereadora Andréia, e em nome da Andréia, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras da casa e quebrar o protocolo em nome da minha diretora do núcleo local, Andréia, cumprimentar todos os movimentos sociais presentes. Porque, do ponto de vista da luta das mulheres, os movimentos sociais representam a resistência de todos os dias. Então, em nome da Andréia, cumprimentar todos os movimentos sociais. Eu preparei uma fala, mas depois do que me antecedeu, a gente sempre muda o que vai falar. Porque acontece com todas nós, todos os dias, em vários momentos das nossas vidas, né? Somos todas Marias, Joanas e todas as outras, né, que poderiam ser citadas. Queria começar minha fala parabenizando a iniciativa da vereadora Denise e de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores por abrir a perspectiva de uma sessão especial sobre o tema. O tema das mulheres, da luta das mulheres, da nossa resistência, ele não merece estar só nos livros, mas merece ser debatido em lugares onde se praticam e deveriam se praticar boas leis que transformam as nossas vidas. Nesse sentido, eu quero dizer que a nossa luta, a luta das mulheres, a nossa resistência, a nossa subversão das leis, não é nova. Desde muito tempo, as mulheres vêm denunciando para o mundo que este é um mundo de discriminação, é um mundo de violência, é um mundo de desigualdade. E estas relações, elas acontecem nos pequenos ambientes das nossas vidas. Quando uma escrava brasileira abortava o filho fruto de um estupro, isto era resistência. Quando mulheres tomam as ruas, é resistência. Quando as sufragistas disseram, eu quero participar das decisões da política, é resistência. Então, nós viemos ao longo da história persistindo e caminhando e dizendo que nós queremos mais. Nós queremos ser cidadãs, nós queremos ser gente igual aos homens, perante a lei e na nossa especificidade de mulheres. Nesse sentido, a luta pela autonomia do corpo e da nossa vida sempre esteve presente. Desde os anos 60, queria trazer essa marca, as mulheres vêm dizendo que é importante e fundamental entender a reivindicação do seu corpo a partir da lógica do prazer. Por isso eu queria dizer que o slogan de hoje é muito importante. Não foi fácil as mulheres do mundo inteiro, e não é ainda, mulheres do mundo, hoje algumas mulheres têm o clitóris retirado de forma violenta, porque é proibido sentir prazer. Porque o prazer não pertence às mulheres na sociedade capitalista que vivemos, patriarcal. O prazer pertence aos homens. Nesse sentido, nos anos 60, as mulheres tomaram as ruas e disseram: o nosso corpo é dotado de complexidade, intensidade e sente prazer. Disseram para o mundo inteiro que a biologia não respondia às nossas complexidades. E disseram que existem gêneros e que na sociedade os gêneros ocupam lugares diferentes, que pena.
e que são definidos por ser homem ou mulher, como a companheira anteriormente me explicou muito bem. Lutaram e lutam e demonstram até hoje que o nosso corpo não se limita à reprodução humana. Esta não é a nossa única tarefa. E se for o sentido de nossa vida, tem que ser uma escolha. Por isso, nos anos 60, as mulheres foram amplamente questionadas quando disseram que queriam usar a pílula e escolher o momento da gravidez e escolher o momento da reprodução humana. Isso não foi fácil e não é. Quando nós dizemos que queremos a autonomia do nosso corpo e decidir sobre ele, nós precisamos debater o aborto. Do ponto de vista do direito, questionar se a nossa única função é a maternidade nessa sociedade. As mulheres também lutam por outras formas de violência. As mulheres dos anos 60 e ainda hoje questionam amplamente a violência sobre os nossos corpos a partir do patamar da beleza e da juventude infinita. E existe um mundo que impõe para as mulheres uma estética de beleza infinita e impossível, inatingível. Então, são milhares de mulheres que todos os dias estão em mesas de cirurgia plástica, muitas chegando à morte. São centenas de jovens sofrendo de problemas de alimentação, anorexia e bulimia, que estão morrendo. E nas escolas, muitas vezes, este é um tema velado. Quando os planos municipais, estadual e nacional de educação arrancam o debate de gênero dos planos de educação, é retirar das mulheres o direito de questionar a vida e os direitos colocados para elas. Nós estamos lutando, desde muito tempo, pelo fim da violência psicológica, física, muitas vezes nas entrelinhas daqueles que se dizem nossos companheiros. Nós lutamos intensamente pelo fim da naturalização do estupro. Hoje, no mundo inteiro, a responsabilização da vítima pelo estupro é uma realidade. E nós precisamos subvertê-la. Precisamos subvertê-la porque nós precisamos colocar em outro patamar a violência que a mulher sofre. Queria também dizer a violência da lógica das farmácias que impõe para as mulheres o mundo da medicalização. Todos os dias nós temos um apelo midiático para o uso de antidepressivos, para que as mulheres consigam ter uma felicidade infinita e não possam sofrer pelas contradições do mundo, que são reais e pertencem à vida. É nesse sentido que lutar pela autonomia do corpo e da vida das mulheres é fundamental para construir uma outra sociedade, num outro patamar de relação, que nos coloque na relação da igualdade, mas respeite a nossa especificidade. Nós temos especificidades, mas elas não nos submetem aos homens, não nos colocam de uma forma inferior a eles. Com isso eu quero dizer, e finalizar a minha fala, que no Brasil nós vivemos um momento muito sério. No dia 8 de março, teve um ato unificado na cidade de Porto Alegre, que tinha como tema central a democracia. Nós, mulheres, feministas e organizadas nos variados movimentos de mulheres, só compreendemos uma sociedade mais igualitária, justa, numa sociedade democrática. E nós estivemos à frente das mais variadas lutas para conquistar a democracia nesse país. E nós estaremos nas ruas lutando pela democracia. Porque não é justo nós irmos às urnas e termos uma direita conservadora representada por Eduardo Cunha, que junto com o campo conservador desse Brasil chamam o impeachment. Uma sociedade justa e democrática precisa também respeitar as leis. Nós lutamos por democracia, por mais avanços de direitos, e nós queremos, de fato, um mundo melhor para as mulheres e para as próximas gerações. O que está colocado para nós é um desafio de sociedade, e é uma tarefa de todas e todos nós. E para finalizar, de fato, eu quero dizer que o domínio sobre os nossos corpos e a não compreensão da diversidade das mulheres também ataca os direitos de toda uma sociedade. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Muito obrigada.
Obrigado, senhora. Não, acho que nem combina com uma fala cheia de energia, né? Com um rostinho tão jovem. Muito obrigado pela força e a energia das tuas palavras, Iris de Carvalho, diretora de Mulheres do CEPER Sindicato. Bom, nesse momento, eu peço até o vereador Repolinho, presidente está saindo, eu fui convidada gentilmente pelos proponentes, pela vereadora Denise, a também deixar algumas palavras, né? E eu poderia fazê-lo daqui, mas se o senhor me permite, eu sei que esta casa é uma casa de ordem e que ela precisa ter ordem, né? E eu gostaria de convidar a vereadora proponente, Denise Marques, para ocupar essa mesa e eu poder usar da tribuna. Agradeço, então convido a vereadora, professora, mulher, Denise Marques, para ocupar o espaço de presidente, enquanto eu posso fazer uso da tribuna. Obrigado, presidente Repolinho. Presidente Denise, no momento dessa sessão especial, e é isto é que nós devemos fazer diariamente. Bom, sobre a minha fala, e eu sei que essa sessão especial ela tem um tema específico, mas há pouco tempo eu troquei de partido, né? Nós fomos para o PEN, Partido Ecológico Nacional. E nesse estudo de sabermos quais são as diretrizes, os fundamentos, os alicerces para embasar o meu trabalho, e aí a gente procura o ecossistema, a ecologia, né, o planeta, e conversando com um amigo, muito amigo que entende muito bem a minha fala e os meus anseios, né, brincávamos sobre uma situação. E, através dessa conversa, eu calquei, né, a minha fala sucinta e com a intenção hoje, vocês, e vejo na fala de muitas, né, no perfil de muitas que estão firmes na luta, sabem dos seus direitos e o que querem para si, para o seu corpo, para a sua vida. Mas muitas ainda não chegaram nesse patamar. Então, a minha analogia hoje, ela vai reforçar, a intenção era reforçar esse sentimento aqui desse instante, e a senhora que está em casa, a moça, quem sabe motivar a força que existe dentro de cada uma de nós. A fala chama-se Mãe Natureza. Por quê? Porque conversamos. Alguém alguma vez escutou o Pai Natureza? Nunca. Sempre nos conduzimos à Mãe Natureza. E tenho certeza que existem motivos bem claros para que assim nós as chamemos. Porque nosso planeta, que está vivo, tem alma e personalidade muito forte, é certamente do sexo feminino. E como tal, é encantador, é deslumbrante, é versátil e temperamental. E nessa analogia que vamos nos encontrar, tenho certeza disso, é que a fala se propõe. As mulheres que habitam este planeta feminino são filhas da Mãe Natureza. E nós, as mulheres, não degeneramos. E carregamos traços fortes e evidentes dessa nossa descendência extraordinária. As mulheres são fortes como os ventos, oscilando entre uma brisa leve e agradável a um furacão veloz e arrebatador, dependendo do momento e do que as situações da vida lhe apresentam. As mulheres lembram muito as marés oceânicas, que se adequam, se adaptam, cedem para manter o equilíbrio das coisas. Contudo, também sabem se impor quando é preciso e podem até parecer pequenas marolas inocentes na beira de uma praia tranquila, mas se transformam em verdadeiros tsunamis para defender os seus direitos e fazer valer a sua voz.
As mulheres são delicadas, sim, são lindas, são vaidosas, são perfumadas, são como as flores, mas são firmes como as montanhas e constantes como os vales e continentes. Nenhum terremoto, mesmo os das escala Richter, que eu não sei nem os valores a mais, se compara ao poder que as mulheres possuem em sacudir as fundações e os alicerces de qualquer estrutura que esteja lhe sendo injusta, indelicada ou descortês. Nenhum vulcão em plena erupção causa tanto impacto do que uma mulher decidida a não aceitar as mazelas e as investidas dos preconceituosos e discriminadores que ainda insistem em assombrar a nossa sociedade. Mulher é garoa que refresca, é chuva que abastece, é tempestade que impõe respeito. Mulher é o sol que aquece a vida, é a noite que acalma o coração. As mulheres são como as matas e florestas, já que por mais que sejam estudadas e discutidas, elas sempre escondem segredos, e como os escondemos. Surpreendem com mil maravilhas e lutam bravamente para continuar em pé e de pé. Parabéns, mulheres do nosso planeta azul. Com a certeza, a Mãe Natureza está muito orgulhosa de cada uma de vocês, de cada uma de nós, pois nos brinda diariamente, tanto a homens quanto a mulheres, com 2 espetáculos divinos que são o nascer e o pôr do sol. Momentos do dia em que ela, a Mãe Natureza, tenta pintar na linha do horizonte algo tão belo e brilhante e cheio de força do que o sorriso de uma mulher. Agradeço a oportunidade e, nas minhas palavras, eu faço menção à vereadora presidente no momento, Denise, à vereadora Lu, que não está aqui neste parlamento, e a todas, né, que aqui estão, e a cada uma, do seu modo de viver, do seu modo de vestir, do seu modo de falar, honram o que é ser mulher. Muito obrigada. E passo, então, a presidência dessa sessão especial para a vereadora Andréia. Continuando com essa sessão solene, o hábito, sessão especial, teremos agora a exibição de um vídeo do poema Ciranda das Loucas, de Jussara Dutra. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora. Rosa no centro da roda. No meio das trevas, sorriu a vida, como se conhecesse a fórmula mágica que transforma o mal e a tristeza em claridade e em felicidade. Sou polonesa e judia. Fui presa por defender liberdade e socialismo. A razão dessa alegria não encontro e não consigo deixar de rir de mim mesma. Acho, então, que a própria vida é o único segredo. Vivi guerras e confrontos, sempre contra a exploração, sempre contra a expropriação, de irmãos meus e de irmãs minhas. A minha revolução é profundamente humana, densa, forte, permanente. Por isso, canto e me movo, pois só quem se movimenta percebe que há correntes que lhe prendem e a seu povo. Aprisionada eu estive. Por ser mulher? Talvez sim. Mas por certo, porque em mim pulsava a revolução, vermelha como bandeira, de ideal e de paixão, branca como liberdade, sem a qual se luta em vão. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Virgínia no lugar de Rosa.
Lutar em vão foi minha sina. Eu lutei contra a loucura que de mim se apoderava quando tudo o que eu queria era lucidez, mais nada. Fui romancista no tempo em que as mulheres se guardavam no anonimato da escrita e no silêncio das horas. Amei Leonardo para a vida e para o instante amei Vita. Amei o homem e a mulher porque o amor é infinito. Escrever foi meu ofício e o fruto da ficção foi gerado no talento e na minha inspiração. Por isso, soou estranho quando afirmei com razão que a mulher, para escrever, tem que ter um quarto seu e seu próprio ganha-pão. O que me restar da vida, vou levar à correnteza, para que a água carregue meu corpo e minha loucura e finalmente liberte minha alma e suas feridas. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Joana no lugar de Virgínia. Meu destino não é a água, nem a terra, nem o vento. Foi-me destinado o fogo como parte do tormento, da punição, do castigo por desafiar um império. Mandei avisar soldados e também os comandantes que meu reino era o divino e meu povo o camponês. Sobre mim desceu a ira de nobres e de senhores que por 100 anos guerrearam por seus tronos e pendores. De bruxa eu fui chamada, e a fogueira condenada para aplacar seus rancores e mitigar suas dores. Mas o meu maior castigo foi desfilar pelas ruas, sem vestes, despida, nua, como se fora culpada de uma traição, de um engano, de um pecado, de uma infâmia. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Bete no lugar de Joana. A nudez que te constrange é pura invenção profana. Mulheres e homens nascem sem roupas, puros e castos. Quem inventou o pecado inventou as vestimentas para encobrir os sentidos e revelar sem terpejos os mais ocultos desejos. Sou simplesmente mulher e quero um lugar no mundo para viver plenamente e dividir minha vida com quem queira e quem mereça. Chamaram-me de feia e líder de uma cadeia de mal-amadas, frustradas, mulheres sem atrativos. O machismo vingativo atacava a inteligência e não cedia à evidência de que havia um novo tempo em que mulheres e homens dividiam afazeres, sonhos, desejos, quereres para compor novos dias. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Simone no lugar de Bete. Dias novos eu propus às mulheres do Ocidente. Constatei que somos nós de outro sexo o segundo, e há um abismo profundo entre mulheres e homens. Eu vivi um libertário e aberto casamento em que o maior mandamento era o amor sem reservas. A gente reparte afetos porque efêmeras paixões não se prendem a conceitos, não se limitam aos jeitos que a sociedade impõe. A liberdade é a primeira aliada da relação. Manda amar, dar-se, entregar-se, sem limites ou temores. No fim, o que vale a pena é ter uma vida plena. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Frida no lugar de Simone. A vida plena eu tentei na arte e no casamento. Porém, bem cedo senti o que seria o tormento de minha existência inteira. Tive o corpo perpassado por ferros, aços, pedaços de incontáveis estilhaços que me marcaram para sempre. Dessa dor brotaram cores, brotaram os meus amores, minha arte, meu retrato, minha coluna partida, minha alma dividida entre viver para amar e morrer para alcançar. Mais flores, menos espinhos. Sobre meus pés andarilhos, tortos, rotos, calejados, construí meu sonho bom. Por que preciso ter pés, se a vida me deu de graça ideais para acalentar e asas para voar? Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Carolina de Jesus no lugar de Frida. Asas ganhei no meu sono. Eu sonhei que era um anjo que da terra ia ao céu, pegando estrelas com a mão. Quando despertei, pensei, sou tão pobre que só Deus pode riscar de luzes e de esperança minha alma dolorida, minha vida tão sofrida, no meu quarto de despejo. Sem ter letras, sou poeta. Sem ser sábia, sou profeta destes pedaços da fome, desta escrevente que é negra e que da vida consome fatias poucas de sonhos. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Olga no lugar de Carolina de Jesus. Eu não sou negra. Sou branca,
alemã, sangue judeu. Mas somos iguais na força que forjou as nossas almas. Eu vim para a tua terra porque era comunista, porque combatia a fome, a violência, o preconceito, a social desigualdade e a escassa liberdade. Aqui lutei, aqui amei, aqui fui presa e guardei os projetos e os segredos que virariam degredo. Fui deportada e levei no meu ventre a semente, uma vida começando. E na alma, amargurada, uma história terminando. Conheci o Holocausto, a guerra, o horror nazista. Mesmo assim, não desisti. Antes do fim anunciado, escrevi ao meu amado e à minha filha Anita, prevendo o gesto impossível de afagar os seus cabelos e de fazer a sua trança. Ainda assim, adverti. Preparar-me para a morte não é uma rendição. A vontade de viver me acompanhará até o fim. Eu sei bem por que lutei, pelo bom e pelo justo e pelo melhor do mundo. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Anita no lugar de Olga. Anita é nome de guerreira, de tua filha, tua herdeira. É também o nome que tenho e daqui levei para o mundo. Em outras guerras, lutei sempre junto ao meu amado. Nem sei bem se fui primeiro uma revolucionária das causas, porque guerreavam farroupilhas e imperiais. Ou se a paixão me exigiu ser feminista e a conquista da liberdade me deu o poder de defender meu amor dos preconceitos. Enfrentei o olhar machista sobre minhas atitudes, posto que minhas virtudes não eram as consagradas, eram as impregnadas de paixão e rebeldia. Quando meu primeiro filho ainda estava no ventre, capturada fui e fugi para encontrar o meu amado, com quem fui casar depois. Segui para o outro lado do mundo desconhecido, com 3 filhos e um marido, para continuar guerreando por novas causas e planos. Em combate, perseguidos, fugimos dos inimigos. Contudo, não foi possível a doença afugentar. A febre possuiu meu corpo, e eis que estou a delirar. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Maria Bonita no lugar de Anita. Difícil ser feminista nos latifúndios, nas terras que se perdiam de vista. Lá imperava a violência dos senhorios, fazendeiros, que concentravam dinheiro, renda, casa, propriedade. A fome não tinha idade nem escolhia gênero. Quando surgiu o cangaço acompanhado de medo, também de admiração, surgiram homens e lendas, verdades e invenções. Meu amor foi Virgulino, o famoso Lampião, que implantou nova ordem na Caatinga e no sertão. A cantiga popular diz que eu tinha uma tarefa, de todo dia acordar para o café preparar. Diz também que sou bonita. Isso é bom e perigoso. Bom porque toda beleza é algo que se persegue. Ruim porque há quem consegue banalizar a beleza. Enfim, para mim dá gosto ser bonita sem esforço. Quero ser reconhecida por ter sido cangaceira, a amante e companheira do cangaceiro Lampião. A espada que sempre pesa sobre a cabeça e o peito não abolirá a história desta nossa forte união. Ciranda, cirandinha, vamos todas cirandar. Jacobina no lugar de Maria Bonita. Espadas e morteiros também se voltaram contra mim, contra meu povo. Eu tinha muitos motivos para despertar rancores. Sofria epilepsia, uma doença confundida com espíritos de além. Para aumentar de sabores, eu mesclava minha fé com o poder de curar dores, males, sofrimentos. Por isso, em algum momento de temor ou preconceito, soldados atearam fogo em casas e acampamentos. No Ferrabras me escondi e, por dias, resisti até que alguém me traiu. Era fim da era dos muckers, tão passional quanto tudo que nesta vida vivi. Ciranda, cirandinha, vamos todas anunciar que esta roda rodou o mundo, mudou tudo de lugar. Demos muitas meias voltas, mas também voltas e meias. Os anéis que se quebraram romperam vidros e teias. Amores que nos legaram, ora nos iluminaram, ora nos dilaceraram. Por isso entramos na roda e, como loucas, rodamos. Dissemos versos bonitos e duros versos dissemos. A parte que nós fizemos é a parte que legamos, à ciranda e ao compasso dos sonhos que renovamos.
Anunciamos também nessa sessão especial a participação da musicista, psicóloga e radialista Deca Santorum, que neste momento fará uma participação especial. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Após tantos momentos de encontro e de reforçadas as forças e as energias, num clima muito sereno, e reforço que o desejo de vencer, ele sempre vem, mas a coragem de lutar diariamente sobrepuja a tudo. Então, agradeço à vereadora Denise e toda a bancada do PT por terem protocolado e terem permitido este momento de valorização, né, e de encontro de todas nós mulheres. Para mim foi uma honra presidir essa sessão solene e o tempo urge. Agradeço a todas e a todos que em casa assistirão e assim refletirão sobre os assuntos aqui abordados. Agradecemos a presença de todos e declaramos oficialmente encerrada a sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Uma boa noite a todos.